motema moningo ya kosanga te asalaka vifiele te luka ye butu mpe moi asane yano na yo okubama yawe Pedimos ao evangelista para deixar esse momento. Tinha para evangelista tika mama aí na boca pensar. Soberano Pai da graça, Pai da glória, Senhor, te bendizemos porque o Senhor é bom. A Bíblia ensina que a sua benignidade é de geração a geração. O seu amor é para sempre, Criador do céu e a terra. Obrigado, Senhor, por nos levar num novo ano, Pai. Obrigado, Senhor, pela travessia, Criador do céu e a terra. Uma graça, Senhor, não é um esforço nosso, Pai. A sua graça, Santo Deus, nos alcançou. Por isso estamos aqui para te glorificar. Santo Senhor, queremos agora ouvir a sua palavra. A Bíblia nos ensina, Senhor, que a sua palavra é o poder para a salvação daquele que crê. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós cremos em Ti. Pai, Senhor Jesus, eu estou a abandonar o princípio da palavra, o meio da palavra, até o fim da palavra nas tuas santas mãos. Pai, ninguém fala melhor do que Tu, Pai. Ninguém pode falar melhor que o Senhor. Pai, Senhor, quando fala, há transformação. Quando o Senhor fala, Senhor, há mudança. Quando o Senhor fala, Pai da glória, Senhor, há ressurreição. Senhor, a sua palavra traz a vida. A sua palavra, Senhor, acaba a sede. A Bíblia nos ensina, Santo Deus, que Tu és, Pai da glória, Senhor, a água viva, Pai da glória. Tu és o pão, Pai. Tu és o maná, Pai. Pedimos neste momento, Senhor, que alimenta nossos corações, que alimenta a nossa fé, porque a Bíblia ensina que a fé vem pelo que ouvimos, Pai, da sua palavra. Pai Jesus, todo o coração presente aqui, entrego nas tuas santas mãos. Unge poderosamente, Pai. Enche-nos da sua palavra. Aleluia. Ensina-nos, Pai, a sua semente. Semeia dentro de nós, Pai da glória, a palavra, Santo Deus, de reconhecimento, de renovação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja, Pai da glória, o Espírito Santo. Reina neste momento. Reina agora, Santo Deus. Convencendo, Pai, nossos corações. Transformando nossos corações. Transbordando neste momento, Pai. Entrego, Pai, teu servo na tua santa mão. Utiliza-lhe, Pai, como, Pai, tens utilizado. Capacita-lhe, Senhor, conforme tens capacitado. Todos presentes, Pai, que beneficiemos, Pai, da sua unção nesta noite. Em nome de Jesus. Toda força que vem para roubar a palavra. Tudo, Santo Deus, que vem para combater a palavra. Eu estou a tomar autoridade como teu servo que vai distante. Em nome de Jesus. Repreendemos, Pai. Enviamos fogo do Senhor. Todo lado para a glória. Que estão a comunicar para a glória. Ou estão a fazer, Senhor, culto de noite, Santo Deus. Que o fogo queima, Pai. Destrua, Pai da glória, Senhor. Todas as armadilhas satânicas, Pai. Todos os espelhos. Toda a filmagem, Pai, que está sendo feito neste momento. Que o fogo queime em nome de Jesus. Pai, reina neste momento. O princípio, o meio, até o fim nas tuas santas mãos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E rogamos, obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Sim, passamos rapidamente na leitura bíblica. Tolekina lombong na leitura bíblica. No Êxodo capítulo 15, Exode chapitre 15, versículo 1 até 21. verset 1 a 21. Mas nós aqui Mebiso awa, vamos ler do versículo 18 até 21. totanga verset 18 a 21. Depois outro vamos ler em casa. Après mususu totanga na ndako. A leitura é muito comprida. Pona leitura zamula mingi. Êxodo capítulo 15, versículo 18 a 21. Diz assim para o Senhor: o Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó
com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou ao mar os cavalos com os seus cavaleiros. Palavra do Senhor. Senta. Tô bando. Vou tentar traduzir em lingala para entender português. Na colímula na lingala pona batubayo ka A português. Bible est française. Biblia na na français Louis II. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Yahweh akoumela seko na seko pe mikolo nyonso. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Pambate bampunda mpe bunde na nyonso bachar na ye nyonso kwei na mai. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Bongo Yahweh Nzambe azongisi mai ya monana likolo na yango. Mais les enfants d'Israël ont marché à ces eaux de la mer à sec. Nzokande bana Israël batambulaki na kokauka ebale monene wana. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, Malia Mosakoli Neko ya Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes. Azoki na maboko na ye tambour pe basinyonso vinrent après elle. Baki liboso na ye avec des tambourins. Pe na ba tambour et en disant, en dansant. Bon na kobina, mais Marie répondait aux enfants d'Israël. Malia avec Yanola, bana Israël boye. Chantez à l'Éternel, boye mela Yahweh, car il a fait éclater sa gloire. Pambate a monisi a sopi muyanaye penkembonaye. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. A kotisinamai bampunda mpe ba matina moto basora yango. Alléluia. Amen. Batem palme au Senhor. Maboko pona kolo. Forte palme au Senhor. Maboko makasi pona Si kolo. nós passamos aqui, Awa nibiso to nós patoli. passamos hoje é dia 1 Lelo eza le de 1er janeiro janvier de ya 2026. 2026. Não significa que nós somos melhor Elakisi te kibiso za e a melhor. pessoa que morreram, Que bato bakufaki. mas é pela graça do Senhor Ezali grâce na que nzambe. nós entramos nesse Biso ano. to koti na ne oyo. Amém. Amen. Eu tenho testemunho que eu ajoelhei Nous avons témoignage yango na fukamaki. quando ele evangelista deu e entrada do dia nova. Que to koti ane asika. Eu ajoelhei Na ina fukami. diretamente, uma lembrança chegou-me. Mbala moko rappel moko ye kati na ngai. Comecei a agradecer ao Senhor. Na bani ko tonda nzambe. Há muito que viajaram, mas acabamos de falecer ao longo da Zana viagem. mingi ba voyage ki bakufaki na nzela ya voyage. Há muitos servos também, há muitos servos morreram. Basali ebele pe bakufaki. Mas eu estou em vida, Minga nazali na bomoi. mas Deus me protegeu. Nzambe abateli ngai. Eu penso, me Nazokanisi. lembro daquele, da armadilha que o diabo semeou, plantou-me numa viagem que eu fiz Piège oyo diable asalaki na nzela oyo na voyage. no ano passado. Ya année passée. Meu amado, eu viajei, a igreja solteira sabe, Bato nyonso bayebi. quando o evangelista chamou para testemunha, Tango venisa bengi mpona ba témoignage. eu queria testemunhar. Na ngana témoigner. Lembra que já testemunhei, mas Ataki hoje déjà na témoignage ngome é lelo. uma graça como passamos. Lowa to leki. Nesse contexto, Na conteste a oyo. mensagem que eu vou pregar. Na message na zote. Meu amado, Bien aimé. não vamos falar uma coisa desnovas, Toloba eloko moko boya everte. mas a nossa pregação de hoje Me matia na biso ya lelo. senta sobre aquilo que Deus fez Evandisi oyo nzambe asala. do ano passado. Na année passée. Embora que há muitos temas que está passando sobre
internet. etaki batemeze ebele ezoleka na internet A travesida, oyo bato bazoleka nova vida. vi ya sika Isso tudo esse é bom. nyonso ezali malamu É travesida. eza koleka Mas kokatisa. devemos saber. mais il faut toyeba Aqui, agora, onde que acabamos de ler? esika oyo tosili kotanga Maria marie e a irmã de Moisés. leki ya moïse Quando atravessaram ntango bakatisaki o Mar Vermelho, mer rouge então atravessaram, bakatisi chegaram ao lado. ntango bakomi na ngambo Ele viu ye o amoni milagre que Deus, como que Deus operou, miracle ndenge nzambe asalaki como que Deus protegeu, ndenge nzambe abatelaki e o exército de Faraó mapinga nyonso ya estava farao atrás deles. bazalaki na nsima na bango Mas quando chegaram lá na litoral, ntango bakomi pene ya mai então viram o exército do Faraó a vir. bamoni mapinga ya farao ezoya Muita poeira. bamoni poussière Outros ebele começaram a chorar. misusu bandi kolela Outros começaram a mexer Moisés. misusu bandi koningisa moïse Mas por que nós saímos dali? mpona nini tobimi kuna Das horas agora, obstáculo. tala sikoyo obstacle Ora, obstáculo. tala obstacle Queremos passar. bale toleka Mas ali também tem cemitério. kuna mpe Ali basimitere também tem os hospitais também. mpe bahôpital ezali Podia deixar-nos dali. bale botika biso Mas totala tu chamaste nós. mais yo obengi biso Ora, agora o lugar que nós chamamos. tala sikoyo esika tokomi Obstáculo. obstacle Eles viram obstáculo. bango bamoni obstacle Ele não sabia. bango bayebaki Porque Deus queria lhes transportar até a chegar ali. mpona nini nzambe alingaki amema bango tika E só kuna para e até sujeito de glorificar o Senhor. ezali mpona bazwa sujet koglorifie kolo O ano que vem de passar. ane oyo esili koleka E tudo que você viste, nyonso oyo tudo que omonaki tocaste na sua vida, nyonso touche tudo que nós vimos nas nossas vidas, nyonso tomoni na vi na biso não é um prevão que Deus deixou. eza na pamba te nzambe atika Aquilo te tocar po etushe yo é uma experiência que Deus te deu. eza experience nzambe Ele apesi sabe, ye ayebi nesse ano novo que estamos a enfrentar, ane ya sikoyo tozali você vai encontrar muito problema. okuta baproblème ebele Mas devido àquilo que você fez mais na nyonso oyo no ano passado, na ane é uma passé experiência. na une expérience Pelo amor de Deus, tem me dizer, bene metika na aquilo que passou na sua vida nyonso eleki na no ano passado, na ane passé todas as dificuldades, na difficulté doenças, Malade. problemas, Problema. obstáculos, Obstáculo. luta, bitumba não prevão. eza na pamba Mas te Deus te protegeu, eza na bateli yo protege o teu espírito. bateli molimo na yo Ele não queria que o inimigo toque o teu espírito, alingi te ennemi mas etushe ele mais permitiu a permettre a sua carne nzoto na yo fica tocado, mas ele protegeu mais abattre o espírito molimo na para yo entrar mpona okota nesse ano, na ane porque oyo ele sabe parce que ye o ayebi que você vai encontrar. oyo okuta na Talvez bango seja demais, tabuso mas ele eleka sabe que você pertence a ele. yozo pertenir Ele vai te levar, Yeah, vai te agora- eleger, agora vai te toca- levar agora toca- até eu- quando você vai encontrar kino yo a okuta sua bênção, na benediction a graça de Deus. Ndago na- Saiba que Yeba a que- graça de Deus Ndago ya está Nzambe. contigo. Está na yo Aleluia, amen aleluia. Onde que nós encontramos problemas? esika tokuta ye ba problème Talvez nós pensamos que Deus abandonou-nos. nabiso tokanizaki nzambe abandonne biso Você me deixou. Olha, abisiki yo te esse testemunho que eu queria dar. témoignage na ngai napesa Há muito que sabe. eza na mingi bayebi Viajei para o Congo Democrático. nakende na congo démocratique Cheguei no Louvre. nakomi na lufu O autocarro chegou. otokar ekomi Fui tirar as minhas coisas, nakende alongola biloko na ngai as minhas pastas. bagodi na ngai Nada. eza te Só a minha pasta de mão, kaka pashe na ngai na maboko roupa tudo, comida tudo. bilamba Fica em Luanda. biloko ya kolia nyonso tekali Eu sem saber. ngai sanko Porque nayeba Deus fez aquilo. mpona nini nzambe asalaki Ou porque Deus, Senhor, por quê? natuni kolo mpona nini Porque sou eu. mpona nini ngai Mas a missão que estou indo no Congo na mission nazokende na congo é para pregar a eza música. mpona te ya bonne nouvelle Deus, quando está na nossa frente, nzambe ntango aza liboso na biso Ele sempre ye toujours luta para nós. abundelaka biso Maria, que nós chamamos Miriam, miriam pensou bem. akanisaki malamu Não, te esse exército mapinga tanto forte ya makasi estava atrás de nós, bazali na nsima na biso mas Deus precipitou esse exército me nzambe asilisi mapinga oyo no mar. na mai Com os cavaleiros em cima, na os cavalos bachevalier e cavaleiro cheval em cima
Mas likolo a água engoliu me eles. mai emeli bango. Maria disse, Maria lobi e nós, bebiso quando passamos, tango toleki e Deus secou a terra mesmo do nzambe mar. akausi mabele ya mai Aleluia. E Deus criou paredes akeli mi de água ya mai lá do lado. na ngambo Nós passamos a seca. biso toleki na mukauka Mas quando eles entraram, me tango bango baleki mai juntou, Deus juntou água. sangisi bango mandava Os sangisi inimigos ba enemi caíram. bakwei O mar engoliu todos. mai emeli Olha, bango deixa-me te dizer. tala tika na yebiso Há muitos que vieram nela mingi ba a ye tocar teu espírito, toucher molimo a yo eliminar teu espírito. mingi ba ye toucher Mas molimo tu yo não sabia. yo ye Há bakite muitos que morreram. nela mingi bakufa Há muitos que você foi enterrar mingi bakenanga sem kufa saber sans que que essa pessoa que mutu que oyo entrou no caixão kwa koti na e cercueil a sua morte kufa na era para você. aí pona yo Deus lhe matou porque ele quer te tocar pona ninguém toucher sem yo saber. sans que yo É por isso que nós louvamos o Senhor. Se viemos aqui hoje soto dali a awa lelo dormir, não dormir na igreja, mas a pensar, mais doyo kanisa deixa-me a transferir, para fazer uma transferência kana la da transférence sua consciência, ya conscience na yo de mudar a consciência. changer conscience Se nós vivemos aqui, soki toye não é para ver za pona komona 0 hora Zero e 1 hora, não. não Nós viemos aqui toye awa porque parce que Deus te protegeu mesmo. zama bateli Há muitos zana mingi que morreram. Eu também queria morrer, apena ngana kufa mas eu escapei. mengana Não é pela minha força, ita makasi é pela sua força, Senhor. makasi na Eu yo preciso dormir na igreja Pona kolala na para igreja te louvar, só para te agradecer. pona glory na glory Aleluia, aleluia. Eu não sabia. ngana yeba kite Deus protegeu mesmo. zama bateli ngana Afinal, joka ao longo lá no Congo Democrático, kuna Congo Democratique as sereias basirene foram lá no Congo, bakene na Congo meteram obstáculos. batia obstacle Ngaiba kite. eu não sabia Leba que mission ok no Congo. sabiam que a missão que eu levava no Congo Il faut que nous le vérité eu pour tinha nous. que falar a verdade lá Ba sirene ba kena na nzila ba Congo. as sereias foram no caminho do Baixo Congo Ba bongisi accident. prepararam acidentes Abiso como que baruka kufi. quando chegar aqui o carro vai virar vai morrer Tanda makamasaga. olha o que Deus faz Akangi ba kolina nga. prendeu as minhas cargas Ba shako sanga tigalia. minhas malas ficaram aqui Como na lufu funa ka funa vanda wana. eu tenho que pegar ali 2 jours. fiquei aí 2 dias 2 jours. 2 dias Zamba bisi ogote yawa. Deus disse vais pregar aqui Prega aqui. teia aula Aqui eu também tenho muitas almas. apenas estava a beber Eu preguei. na teia Mas quando eu preguei, estava na a teia pessoa converterão dela. mas tu bom na mitema Quem sabe Macon do Lufo? meu olha ali maconha lufo Naquela sala do na pessoal. sala o ano seguinte A sala pessoa durma lá. o vai balala cá Eu preguei. na teia Muito comerciante que durma lá. comecei não só lá Eu wana comecei a pregar. mas nico teia Comecei a pregar. Mas eu tenho. Depois da pregação, abro uma a teia pessoa viram me seguir. mas vai lá na ngai Ficam alegres. batoni na isengo Me zambe. Eu nunca ganhei nada. Deus por isso é que você me prendeu aqui Por até eu. para pregar Mas se bom, não é bem por aí. Zambe não é ter abino. eu não sei falei para ele não sei porque Deus mandou me E logo pregar não é aqui ter ali para abino. as minhas coisas ficaram no Luanda 3 horas na Lali Pongit. eu 3 horas dormindo Deus me apareceu, falou, vai pregar aqui. Jamba a moniteira ngalbi fote awa Lamuki, acordei na fumo de Bíblia, na abri ngai, minha Bíblia na manoteia. comecei a pregar Wana bati musuba oyo kulanga mawa, outras pessoas tinham pena de mim por bilamba luka ngai tikali. porque minhas coisas ficaram Na manoteia. mas comecei a Ngapi pregar nalia kapamba mate. também não como Nalia nyawa, vou comer o que aqui Nalia nyawa. vou comer o que Yuka bulashi nalia, pego bolacha como musumu kwa nizana kina mwana beli. sumo em lata que eu tinha bebido Pusa pa ulia, 2 jours. 2 dias Afinal nzamba kanginga wana, afinal Deus prendeu-me ali po alongola accident wana. para tirar aquele acidente Basikani basangi cage na nzela. as sereias bloquearam o caminho Pourtant ngana kuzwa taxi na baluka wana quando kufa. eu pegar o táxi passar aqui o carro vira e eu morro Tana lali nzamba akisinga yi. quando dormi Deus mostrou-me Nzamba yibisinga yi. Deus me disse Ngama na kangaki yo. eu quero te prender aqui Nayi pona kangi yo. eu sempre que te prendi Obstacle kele o liboso. obstáculo estava em frente de Bakene mim gozelo na eu liboso. não estou à espera lá Po babala camion. para virarem o carro Alléluia. Amen. Amen. Manda kuna ngai problem. meus irmãos problema Kiki sasa. fui em Kinshasa Tana kumi na Congo après des jours. quando cheguei no Congo depois de 2 dias Biloko na nga eyaki. as minhas coisas Zui chegaram taxi na kumi kisasa. peguei o táxi fui para Kinshasa Nalali hotel. dormi Na butu. de noite Zui sangai na église na grande ya. estamos chegando na igreja quando eu ia pegar Basira na ngoba kesu kozela na porte église. as sereias foram esperando na porta da igreja Aí muto okuta wate. para essa pessoa não entrar aqui So okuta azo misa ba secret na biso. se falar nossos segredos aqui Sabe na ngai.
Amen. On a besoin de merci. Eu falei, Deus, obrigado. Na como que ça Cheguei em Kinshasa, na moni 3 pasteurs vi 3 pastores bajiba AVC. tiveram AVC. 3 pasteurs. 3 pastores. Ya ki sujet na ngai akofuka mapura kumisa nzamba. Era meu sujeito que eu ajoelhei aqui para glorificar a Deus. Oyebi na banemoko Porque sabem, há alguns anos, basikene pe banga batianga AVC. as igrejas também queriam colocar AVC. Nzamba longisenga. Deus fez me vencer. Na sabo ya tete na koloba na kotea. E sempre estou a continuar a pregar. Maria Miriam bazoleka. Miriam passava. Tana na boseta na bazokoma na bureau. Quando eu esqueci, quando eu queria chegar no gabinete, Noki telefone leli. eu vi o telefone chamar. Moko na biso iglesia. Um de nós da igreja. Nzamba lobi yebisa ye. Deus falou, fala nele. Ngamona kanga ke bwana. Eu vi que ele prendia ali. Po obstacle yaki na nzela. Porque o obstáculo estava no caminho. Mais yango na kanga ki po na longa le boso obstacle wana. Por isso ele prendia ali para tirar o obstáculo. Na bien nzamba merci pour. Por isso, Deus, obrigado. Donc o confirmer ngai. Você me confirmaste. Akumama. Seja glorificado. Asanjola. Seja glorificado. Kengela ki yo Te cuidou. ofuteneni. Pagaste. O que vai pagar? Nino confuta. Omi grippe zwaki. Combien de personnes bakufi na grippe wana? Quantas pessoas morreram naquela gripe? Na bisa yo. Vou te dizer. Malade zwaki na juin. A doença que tiveste em junho. Combien de personnes bakufi nango? Quantas pessoas morreram naquela Mais nzamba doença? batelaki yo. Deus cuidou de Ezaki você. malade mabe. Era uma doença Ezaki má. munduki babetaki yo. Era uma coisa mais. Yo yebi te. Mas tu não sabes. Ye moko nzamba bundeli yo. Ele próprio lutou por alongisi yo Fez-te ozwi levantar, traitement fez tratamento, obiki ezalaki traitement te Não era tratamento. loboko na ye Mas era a yango mão ezalaki dele. wana Ele estava epambolaki bakisi wana Viu aquela keba Cuidado. tumisaka teke nazwaki tonga Não glorifica. nazwaki namelaki comprime Tomei comprimido. keba eza Cuidado. na bato bameli bakomprime A pessoa que tomaram eza na bato comprimido. bazwi batonga A pessoa que foram. bazwi batonga na indiama kuna Mas aí estão lá, né? me bakufi Mas morrer. bazwi batonga na multiprofile awa Pegaram a injeção e deram muito me perfil. bakufi Mas morrer. yo ozwaki tonga te Você não yo você- ozwaki mbuma kaka Somente- yo moko okoti na pharmacie Okoti na pharmacie. osombi bakisi Compassion obandi de omela malade yango eleki Bébé, osambeli malade eleki Orache contre la personne. ozolo bakisi Vous savez qu'il y a un remède. kisi te Non, remède. loboko na yesu kristo À la main de Jésus. c'est Et jésus Jésus. qui t'a guéri Et qui te curou. alléluia Amen. alléluia eza jésus moto abikeli yo Jésus de quem te curou. nabikisi yo Et quem te salvou. toyebi te makambo te okuta nango Agora awa vamos se deparar com ele nesse ano. nakuti namoni batei mingi Vi muitos pregadores. nazoloba Está falando. nazosambela mpo na yo Estou olhando para você. mbula oliwe ya te Esse ano aqui. naosambela mpo na Estou yo olhando para você. liwe ekutana na yo te Que a morte não tem wana cura. yango te wana Não é isso. eza bapriere abomination Deixa essa pregação da bobeira. tokolongola liwa te Não podemos tirar a liwa morte. nzambe mutu abongisa A yango morte é Deus que toloba boye Você fala assim. nzambe apambula yo Deus te abençoe. na mbula ozokota Morte está entrando. liwa te olongola te Morte não é para moto tirar. moko tala na makoki olongola liwa na moko Quem tem possibilidade de tirar a morte nesse mundo? alleluya amen amen tokobengana minu mabe Vamos expulsar a oyo morte. bakobongisa liwa mpona yo Vamos preparar a morte para você. ebebisama na kombo na yesu Em kristo nome de Jesus Cristo. mena bateke nasambeli mpona nzambe mbula oyo liwe omuna liwa te Mas não fala que eu orei, esse ano não vou ver a morte. bangisaka bato Amedrontar as pessoas. nasambeli mpona yo mbula oyo liwe ya te na Vou famille orar na para ti que esse ano a morte não vem na tua família. mpo moto osalaka bango Você que eles yo criou. motiaki mikolo na mbula na bango Você colocou isso nas suas vidas. alleluya omoi nde tolali boye Vê como estamos. soki ena maria pia Se for de Maria Pia, na 01 30 às 0h30, eba mosusu bakufaki deja há pessoas que morreram. na 01 30 okoma 2 heures juste Até chegar 2h30, eza na bato mosusu bakufa há pessoas que vão yo morrer. lobaki na asambeli mpona yo Você vai dizer que eu oro para ti, na famille no moto akufa te família que ninguém morre. kosala priere ndenge wana te Não faça esse tipo de oração. eza abomination É uma ebisanzambe abominação dos olhos de Deus. toyawa Viemos aqui, mpo grâce ya nzambe a graça de Deus esimba biso que nos toca. alleluya toyei kozala nde grâce ya nzambe Viemos aqui a buscar a na se ya graça. grâce ya nzambe Embaixo da graça de yango Deus. esalaka nzambe aprotege É ngai que parar com que Deus me mpo proteja. nakende Que eu vá, que eu vá, que eu vá. te halleluya nebi te so kocomprendre ngai ya Não sei se estão me compreendendo. ngai yana bike naye kochange pensé na yo Por isso eu disse que vim mudar o seu pensamento. mbula
esse ano que não estamos a entrar. Anel Tuzokota. Tomona makambebele. Veremos muitas Ou coisas tomoni na mbulote. que não vimos em 2020. Isso na makambebele. Há muita coisa. Mais gloire à Dieu. Mas glória a Niko Deus. yo hulala wa. Você vai dormir Oye aqui. ko confier. E este confia Mbulo yo. este Na ano boko na ye. nas mãos dela. Olobi nzambe nga na mona Deus kate. eu não vejo. Nzambe nga na mona kate. Deus eu não vejo. Yo muto mona Você ka. quem vê. Na ye. Por isso eu vi. Ko dédié. Você tem que Ngai dedicar. moko. Eu próprio. Na libota na ngai. A minha Na família. mosi na ngai. Com a minha Na esposa. fiancé na ngai. Com meu noivo. Na bana na ngai. Com meus Na filhos. bakoko na ngai. Com Na meus ye na baleki na ngai. Com meus Na irmãos. bayaya na ngai. Com meus irmãos. Famille na ngai Minha mobimba. família Na inteira. ye kotika bango. Viemos Na lhe maboko na yo. nas tuas Yo mãos. mokenge malamu. Você que cuida Ya dela. kokengela kobatela Ele yo. cuidava por Ye nde mokenge malamu. É ele que é o Ye nde bom mobatela protetor. malamu. Ele é o bom protetor. Oh mama papa. Oh pai e mãe. Ye pambata wa. Não veja aqui. Soki irmão. kolala wa. Você daqui. Po tozo Ele couverture. vai receber a cobertura. Ya anu novu. Deste ano. Couverture. A cobertura. Spirituel. Espiritual. Ya mbula sika. Este ano Si pa biso. vem nos cobrir. Diable abongisi ba démon. Diabo, ele deu Ebele na mbulo yo. parou muitos demônios Oya po changer. que vão vir Ba mudar. stratégie na ye. Que vão mudar Mais ndenge nga mo ataki Mas mwana nzambe. como eu sou filho de Nini Deus, kolala na église. como vim passar a noite na Na ye igreja, couverture. vimos buscar Oye cobertura kobatela nga. para que ele me Na mbula proteja. lizokota. Esse ano estamos a entrar. Basimba te. Não vão te tocar. Pote. Porque você, Makila Yesu Kristo. sangue de Jesus, Na buto a yolo. noite de hoje, Ezipi yo. está a te cobrir. Alléluia. 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 Eloko biso yawa. O que nós viemos aqui, Omoni. veja, Toza bikele mona nkolo. somos criatura do Senhor. Toza bana nzambe. Somos filhos de Mwana Deus. bisa yo. Vou te dizer, Omoni buto lelo. bem noite de hoje, Ba païen. os pagãos, Ba moni biso pamba. eles viram que nós somos Kitoko le irmãos. salaire awo. Estamos passando tempo Bango aqui. ba za lobby. Eles estão esperando amanhã. Eza mawa. É triste. Abana mukolo na Satan. Vamos começar o dia com Satanás. Musu abongisa so mamulanga whisky. Outro prepara uma garrafa de Musu uísque. poza ali awa. Outro também está aqui. Me yo lobby. Você amanhã O que suna bar. vai ir no bar. Ndeko na ngai. Meu irmão, Nyonso ozwa wa. tudo que So lobby oke na bar. você for chamar no bar, Ba demo ba kuyiba ngo. os demônios vão roubar. Lani ngai. Vamos a seguir. Ko plan oyo ba sala pona yo. Que o plano que farão para você Ekokisama. não vai Esimba yo. vai te atingir. O chapango te. Não vai escapar. Parce que so oyawa. Porque você fez aqui, Ba demo ba comprendre que demônios compreenderam. o kimi pas Jésus. Você foi a Jesus. Baza kuna ba ozela yo. Estão lá à tua espera. Na baba ba ozela be. Na rua à tua Be espera. akeka kuna. Foi mesmo ali. Akoti kuna te. Entrou ali. Neke kuzoka Foi kufeti. buscar cobertura. Mutuna musana ne yangora kaka. O trabalho dele é Ya batela kata mutuna iza batela bango. ele cuida mesmo aquele que não Ozala protege. païen. Sendo pagão. So nyatiawa. Você pisa daqui. Nenga buto yozo nyatawa. Meu Deus, como você pisou Kobi aqui. mana yo. Toda saída daqui. Ezala ndenga motende Não wasaki será lobi. igual como você está ali. Sozo kulanda ngai yo comprendre ngai. Ndengo nyatiawa. Como pisaste aqui, Kobi mana lolo wa. Toda Atongo saída yo. aqui hoje Ezala ndenga mote. será igual. Ndengo zake le Como 31. você vai dia 30. Osipami na shema Você kila fosse kolo. coberto no saco. Yesu nzambe. Protection na Yesu. A proteção. Esimbi yo. E cobriu. Ete ozobima. Quando sair, Même associé. Même os Même démon. Même os demônios. Basimbote. Não vão te Parce que tocar. Jésus. Porque Jesus Asimbi yo. te segurou. Oyaki. Vieste. Komi bomba. Se curte. Epai na ye. A ele. Sempa pute ko le salaire te bande. Não é você que vai passar aqui agora, irmãos. Yoka Marie. Ouça, Miriam. Lo yembone objectif. Quer dizer, o objetivo Ya adoration na ye. da adoração dela Alabi nzambe. disse: Deus, O memi benemi na biso nyonso. levaste todos os nossos inimigos, O kwesi bango. derrubaste eles, O kitisi benemi na biso nyonso. derrubaste todos os nossos E inimigos. ya ngana zo kumisa yo. Senhor, vamos te glorificar, Po o sauver biso. porque você nos salvou. Lenda. Siga. Donc a sauver bango pourquoi? Nos salvou porque Benemi bazolanda bango. o inimigo estava ali seguindo. Bakomi na littoral. Chegaram no litoral, Nanga bamai. do lado da água, Bazoya. eles viam, Bamoni teningini baoleka. viram que tem como passar. Nzamba oki makelele. Deus ouviu barulho. Atuni Moïse. O que é? Moisés, Nini, Quem me matar? ali vai para o Mangai. Se não vai intervenir, quem me vai me Só que na matar? intervenção tem para o Mangai. O que é que tem nas mãos? O Dani na boca. Sabe, Moïse abin. Mo pau. Moisés disse que tem uma vara. Minha. Que? Vara. Vara, minha vara. Não, Bate isso na água. Bateu yango na mãe. A bete pão. Bateu não. Landa. Siga. Tanga beti yango. Quando bateu, Zamba ibaki. Deus sabia. Or faraon azoya. Quando que Faraó vinha, Faraon ibaki te. Faraó sabia que Au kanga bango. vai prendê-lo. Po faraon. Porque Faraó, Abana o solo lá. ele conversava Na demo mo agina mai com wana. um demônio que estava naquela água. Monstro wana ngando. Aquele monstro crocodilo Agina sa mai wana. estava debaixo das águas. Alors monstro wana. Aquele monstro, Donc
Pharaon amena osola na O ye. faraó conversava com Yango ele. ame ebi katabo kena okanga bino. Sabia que mesmo que forem, vamos prender. Alors Nzambe Quer dizer, Deus akomisi nzete ya Moïse. pegou a vara de Moisés, Bombe, transformou numa do bomba. ngondo akura. Quer dizer, é uma vara de corrente Tanga beta aqui. elétrica. Quando bateu, Deus queria falar a Moisés, fala só. Nzambe falei para Moisés, loba Água por isso foi se fendir. que mais que fogo. Mas Nzambe ali na ye. Mas Deus disse O que que tem essas mãos? o Dani na boca. Uma vara. Nzete. Bate isso. Beta. O Nzambe vai quitar a bete wana. Sabia quando bateu, Nzeto ele come courant. a vara tornou-se corrente Kita elétrica. kitira mukongo ngando wana. Até sobre as costas daquele E crocodilo. panzi monstro wana ngando. Quebrou aquele Wasa aqui na crocodilo. samai. Então, debaixo das águas. Monstro é pô apazani. Aquele monstro foi destruído. Monstro é aqui obstacle. Era o obstáculo. Yenda ko kanga bango Ele balekate. podia prender eles para não passarem. Yo kanga. Ouça, mano. Badema sinzamba sali puna yo. Demônio tudo para que fizeram Na pra mbulo você. yo. Neste ano. Si alekisi yo. Quando Parce mostrou, que asabuki ngando wana. já quebrou Ngando aqui na 2026. aquelas Ngando wana. Ouais, kazo sera 2026. Nzambe asabuki ye. Deus já quebrou. Kobanga te. Tema. Aquele monstro. Monstro, De crocodile. Ué, crocodile. Que estava na tua espera. Ué, não, Zé, No não. ano 2026. 2026. Deus já quebrou. Nzambe Já matou aquele Buquier, aquele crocodile. crocodilo, Asia kufi. já mordeu. Kokota. Faz em... Alléluia. E não- Totambo 2026. Esse é o nome de... Nyonso kanisa iko sala. Tudo que você vai Iye ba ona bisa yo. Vou te dizer. Tu terá êxito. Ou usar a Tu six. terá êxito. Ou usar a six. Nesse ano. Na anel. Porque o crocodile Parce que já o foi crocodile- quebrada. Déjà, Já foi quebrada. Babuque Abasi babuki deja. já foi quebrado. Nzambe angatika ki wana. Deus deixou assim. Bamakambo so moni moni ona mbulo Aquilo yo. que você viu nesse Ezalaki ano, pamba te. E não era C'est vida pas dela. pour rien makambo moni Não é yo. por evento que Ele tá você abençoe. viu. Lama pambula yo. Deus te abençoe. Nzambe makambo so moni. Tudo que você viu Ezalaki pamba te. não é em Ce n'est pas vão. pour rien, c'est pas Não é em vão. Amona yo. C'est pas pour rien. Não é em vão. Amona yo. C'est abençoe. Joka Moïse. Ouve Moisés. Moïse a bien beaucoup de Moisés disse: Tala. olha, Bible lobi. a Bíblia diz: Ngando akimi. o crocodilo fugiu. Mabele kauki. A terra secou. Donc poto te. Quer dizer, não tinha lote. Batambola ki to balata ba mata cobra. Ah, não, vamos encontrar mata cobra. Não. Mabele kauki batambola sec. Toda a terra secou, andavam seco. Força la nzambe posa eloko wana. Tem que ser Deus para fazer aquela coisa. Alléluia. Força la nzambe posa eloko wana. Tem que ser Deus para fazer aquela coisa. Arqueólogo. Quer dizer, teólogos, Os arqueólogos queriam saber. arqueólogos que ninguém vai ir. Desceram no mar vermelho Aqui tinha na meio a russo. fazer pesquisa aí. Vai que está a recherche. Desceram lá nesse ano mesmo. Aqui tipo na ne olha Ano 2025. 2025. Ano 2025. Bakena chamai. Foram embaixo das águas. Bakuti acharuana. Encontraram aquele Uzona ngai. encontraram aquele todo Bachara farao ezakuna. todo instrumento de faraó tá lá. Azwa kingdom bem na musée. Pegaram um pouco, levaram ao museu. Basali musée na Egypte Foram ao bicolo. museu no Egito. Musée ba inogiro yo. O museu que foi inaugurado. Asu bacharuana. Pegaram aqueles Bachara como na musée. e colocaram no Bazo museu. que tá lá ngo ezali. Então está a visitar ele. Babite ezaki mitite. Falar não era muito. Ezali histoire fondée. Não é uma história Oh ma fundada. realidade. É da realidade. Donc armée on ezalaki. Aquele exército Et bani existe. Israël baleka ki penza. Israel passaram mesmo ali. Parce que bamoni yango. Porque eles viram. Misu batika ngo ezakuna. Outros deixaram ali. Bameka na chanton ndambo. Levaram um pouquinho, Ya bati na musée. colocaram lá no museu. Bazo que tala kango. Estão a visitar. Keba. Deixe. Azambe. Ele é Deus. Azambe. Ele é Deus. Bata chance mukilo yo. É a essência desse mundo. Balobi que Israël balukuta nzamba za te. Se não quer mentira, Deus não existe. Ba comprendre que Dieu existe. Ele compreendeu que Deus existe. Tika biloko wana. Deixa disso. Alléluia. Alléluia. Amém. Yo kanga yi. Ouça, Oye msa yo. vou te dizer. Akiti. Deixa. Alobi nazo kumisa yo Então eu te glorifico poza nzambe. porque és Deus. Nazo kumisa poza Te nzambe. glorifico porque és Deus. Abina kumisa susu. E te glorifico demais Poza nzambe batata nanga. porque és Deus de meus pais. Tosaka na adoration te. Não brinco com adoração. Tosaka na adoration te. Não brinco com adoração. Abi oza nzambe batata nanga. Falou, és Deus de meus pais. Wana mutalo bamo Miriam. Tenta falar isso a mim. Abengi bela basi. Chamou muitas Aiboyawa. vezes. Il Tiveram. faut tokumisa nzambe. Devemos glorificar Na a makambo Deus asali. pelo que ele fez. A précipité armée munene. Deus, ele perseguiu Olha que exército grande grande, puissance ya mokili oyo. que era uma grande potência neste mundo. Lokola ba américain. Como americanos hoje. Kuyi na mai. Caíram na água. Tala kosakana te. Olha, não brinca.
Asa nzambe. Ele é Deus. Alabi asa varão valoroso, varão guerreiro. Falou, você é um varão valoroso. Asa héros. Ele é um varão Huya bunda kapalonga. que luta e vence. Wana marim da zoa bongo. É a Miriam que falava. Akabuli ba tamburi na ba mama bobeta. Distribuiu aí as coisas na mão para poder Tokumisa tocar, pa nzambe. para glorificar a Ele, porque Ele é Deus. Alléluia. Tobeti ko na boko. Aplaudimos para o Senhor. Yoka. Ouça, Tango baleki. quando passaram, Sango wana. aquela informação Ekenda ba nation mabota eza zinga nzela ba chegou a zaoleka. todas as nações que estavam aí. Ba moabite ba yoki. Os moabitas ouviram, Ba edomite ba yoki. os moabitas ouviram, Ba filistin ba yoki os yango. filisteus ouviram, Babi miraram, nzambe batu wana. Deus é aqueles Batu na homens. bazoleka wa. Aqueles estavam Nzambe passando. ba mata force. Deus deles é forte, Akabuli mai. dividiu a Armée ya Pharaon ekufi. Deus que o faraó morreu. Teba muta simba bango te. Deus ninguém toca a ele. O balinga basimba bango. Queriam tocar, Ah bakweki bango pe. caíram também. Ndenge nzela batambolaki. Como Deus andou, Ndenge nzambe alobaki bokende. como Deus disse, vão, Nakozala na bino. estarei Na convosco moi. de dia, Nazabi lokola mulinga. estarei convosco como Na butu nazabi lokola moto. estarei convosco como fogo. Ala tika biloko wana. Deixa disso, Tika biloko wana. deixa Tango disso. nzambe ayikuta na Moïse. Quando Deus ia contar com Moisés, Moïse abibima. falou, Moisés, saia. Oya, escuta Moïse. Toca Moïse. A déclaration de Moïse. Declaração a Moïse. Nós também podemos seguir. Isso eu peço foto E um lá. exemplo para nós. Já exame para E missão. Moisés ele diz, Deus disse: E não me bom, eu mandarei um anjo na gotinda anjo moko. a os conduzir. A gotambo sabino. Moisés disse: Moisés alobi. Senhor, Colo. se não é tu, Só que eu te. não és tu, Só que eu te. eu não vou sair daqui. Não bima awate. Com anjo não. Na anjo te. Com anjo não. Na anjo te. Pode que só na anjo. Porque sabe que você foi com anjo. Bitimbe ko sama na nzela. Vai acontecer luta no caminho. Bitimbe ko sala. Vai acontecer Nena luta. yo moko. Mas contigo mesmo. Mano tambla. Vamos andar. Vitória. Vitória sobre vitória. Tambla. Vamos andar com vitória. Ange tem, coragem Meu tem. anjo, não. Abi angelu Alô, tem. anjo Abi mesmo. yo Eu moko. quero tu mesmo. Abi tabe Moisés. Falou, tá bom. Falaste bem? Eu vi malamo. Mas para me ver. Depois não muda Não mais. é mas eu vou se manifestar. Eu não como me De manifestei. dia, Na moi. com o símbolo de fumo. Nem na coluna milinga. Na mãe o banamo na milinga liboso. Verá um fumo de dia. Ezanga iwana. Sou eu. Na butu. De noite. Vamos dar moto. Serei o E fogo. vamos dar o tamanho liboso. Vai caminhar convosco. Alléluia. Amen. Oh, chrétien. Oh, cristão. Oya kotambo na Jésus. Quem anda com Na Jesus. mbulo tozokende. No ano que vai. Nani akosiba yo. Quem vai te Nani tocar. akotushe yo. Quem vai te Tokozala tocar. intouchable. Vamos ser Eu intocáveis. serei intocável. Intouchável. Intocável nesse ano. Intouchável. Lá no olho, Neste eu ano. serei Na coisa- intocável. intouchável. Ninguém vai me tocar. Olha, vou tu Porque chegar. o meu Senhor O colo na estará mão. comigo. A coisa na Meu mão. Senhor Colo na de mão. dia Na mão. não me deixará. A gotinha na À mão. noite Na butu. não me deixará. A gotinha na Se mão. você vem à noite, Só que eu ia na vai butu. encontrar fogo de Ocuta acender. moto esse Fogo filho. acender. Moto Se você feliz. vem de dia, Só que eu ia na vai encontrar mulher. fumo. Ocuta milinga. Ah, passa primeiro o fumo, Legal, depois me milinga. toca. Après tu Mas chegas. vai passar fumo. Depois não legal, milinga. Omona ngate. Não vai me ver. Milinga liboso. Fumo está por Omona ngate. Não conseguirá me Milinga ver. esipinga. Será o fumo. Esika mutazali. Onde eu- Sima eu- milinga. Depois do fumo. Amona Ninguém me gayete. vê. Alléluia. Alléluia. Amém. Moto ya bombe na se milinga. Quem está coberto sobre o fumo Amona gayete. não é visto. Tika batu nyonso balukaki yo. Deixa os que te Na procurar. mvulo yo. Neste ano. Batumbulaki yo. Te procurar. Tika. Deixa. Ozokende. Você está aí. Nzambe na yo. Teu Deus. Nenga tiki yo kota. Como te deixou entrar. Makambo oto mona mvulo yo. Que vamos ver neste ano. Yo yebite. Você não sabe. Yo ona zo kolemba te. Por isso diz que não se canse. Yo na zo exhorter yo. Por isso estou a te exaltar. Soko zaki bulembo na mvulo Você yo. estavas cansado neste Soko ano lemba passado. lemba. Estavas sempre a se cansar. Tio lemba. Pare de cansar-se. Po makambo oyo nzamba bongisi lo mvulo yo. Porque o que Deus preparou para ti neste ano, Oyebi yango te. não sabes. Makambo sata bongisi lo Por mvulo isso yo. Deus preparou para ti, Oyebi yango te. não sabes. Na ni témoignage moko ya mama moko alobi boye. Segundo chegou um momento dizendo, Abi nzamba afungule miso. disse que Deus lhe abriu os olhos. Amuni na 2026. Viu em 2026. Nzamba akisi amuni ba demo ebele. Deus lhe mostrou muitos demônios, Mitu minene. cabeças grandes, Me bantutu bakonda kona makolo mikieni. mas pernas pequenas. Ya tuliza mpeni ba demongo baza million ba tapa na Eu monde. expliquei, valeu são milhões
milhões no mundo. mitu minene loko bisimbi Cabeças grandes. ami poni bale mitu minene Por que cabeça grande? manjo tumikibo bwani Corpos pequenos por quê? kola yebisi ye O Senhor lhe disse. eza stratégie o satana aosala mbula oyo A estratégia que Satanás está fazendo este ano akoenkargare bana na ngai vai subcarregar meus filhos. bakretie bakoma bure na makambo Cristãos vão estar yango moni mitu minene wana aquela cabeça grande. ozala charge Vai ser carga. moza ozitango osambela te Não vai ter tempo nem para orar. problème oyo ekoti oyo elongo oyo ekoti oyo elongo Vai entrar carga, sai carga. entra ntango carga, sai osambela carga. koa moke O tempo de orar vai ser pouco. bademona nde baye mpona koenkargare Os bakretien demônios vão vir para poder carregar os cristãos. bakoindispose yo Vão poder te colocar em yango disposto. mbula ozokota Por isso, a hora da música entramos, obondela mingi ore muito. obondela Oh. so omoni bolembu obenganaka yango Dever fraqueza expulsa. distraction obenganaka yango Distração eza expulsa. bango nde bazongisuwa São eles que vão vir colocar isso. alleluya Amém. alleluya ndenge tozokota na mbula oyo Como vamos entrar ndenge nesse ano? tokoti deja Como entramos? toza suya libanda te Já não estamos fora. tosi okoti yango deja Já entramos. yo sikoyo ya molongi Você agora é vencedor. zala molongi Seja vencedor. seja vencedor Zala molongi. zala molongi Seja vencedor. zala molongi Seja vencedor. na mokumba oza nango zala molongi na koral Seja vencedor no zala coro. molongi na groupe Seja vencedor no zala grupo. molongi na partenaire Seja vencedor nos zala partenários. molongi na kokabela nzambe zala molongi na kosungamisa nzambe zala molongi na kosalemisa nzambe Servir a Deus. zala molongi na baprojet Seja vencedor zala molongi na kokosala no trabalho. zala molongi na commerce na yo Teu comércio. zala molongi na kokosala nyonso zala molongi na kotuna nzambe zala molongi na kobwaka mabolongo zala molongi na kobwaka mabolongo zala molongi na koyembela nzambe zala molongi na kosungamisa nzambe zala victorieuse Vitorioso. zala molongi na nyonso oyo nziko yela ozala molongi Que virá a ti. baproje okangi zala molongi Você tem emprego. kobanga te ezala molongi Tem uma sua vitoriosa. elongela na biso parce que notre seigneur il a vaincu la croix Senhor venceu na cruz. amataki na croix Ele venceu na ezalaki cruz. mpona kolongisa biso Ele venceu para nos vencer. akufa mbala moko Morreu uma só vez. akufa sudefa te Ele vai morrer ndenge uma vez. akufa Como ele morreu. azwa elonga wana E ele akende nango te Não, atikela não, biso não. yango Deixou para nós. ayibi okamata yango Ele se recebe. eza ofele Ele grâce. e gratuite Eu vos dou. ma grâce Ele graça. apesi biso yango Nos deu de graça. ntongo eyo E na- ntango vai- nazolamuka Não, ntango não. nakende kopema Não vamos igreja. nazopema na victoire Para glorificar. Oh, kola kumba. Oh, oh, oh. Nazopena kopema na ntongo lelo Na manhã de hoje, nazokoba eu vou nakokumisa nzambe glorificar a Deus. suje na nga Meu sujeito, atikeli nga mvula oyo esse ano, abateli ngai me cuidou. makambo ebele alongoli ngai Muita coisa que eu vi. mbele nga kuta nango Muita coisa que eu ia contar com ele. mbele bakufi Muitos morreram, nga nakufi te mas eu não morri. ya encore une mission Mas oza uma na mission moko eza bapesi yo missão que Deus te deu. ona okokisi te E ainda não cumpriu. yango atikeli yo mvula Por oyo isso deixou esse ano. osala yango Vais fazer. yango nayebisa yo Por isso eu te digo, mwana nzambe ozali awa filho de Deus está aqui. yoka ngai Ouça-me. nde tozokende oyo Quando estamos aí, totopesa baaction oyo action de garçon eles são ação de graça. yoka ngai Ouça-me. na mbula ya décembre oyo Nesse dezembro, bademon demônios, bangangisi que maneiros, bato baloge saíram aí lojas, basali basacrifice fizeram sacrifícios. bakotisi bato na baliste Fizeram pessoas. il faut balia bato Fizeram uma pessoa na lista que não tem que comer pessoas. il faut balia yo Tem que te comer. na mbula oyo Neste ano, babongisi yango deja prepararam já. mais lokola oza mwana Mas nzambe como és filho de Deus, oyo kolala wa deixe dormir oyo aqui. kozwa couverture Deixe buscar couverture cobertura. wana Aquela po cobertura. ezala fortifié Para ser forte, po ezala na force para ter ezala na força, puissance para ter poder, il faut des sacrifices tem que ter sacrifício. il faut des sacrifices Tem que pour sacrificar. couverture wana ezwa force Para ezwa ter puissance Para ter poder. elata nzoto Para ter o il faut corpo. des Tem que sacrifices ter sacrifício. za na action wana Tem aquela ação. za na eloko wana Tem aquilo. bango kuna basacrifie déjà Ele é sacrificado. bapesi basacrifice Tem o sacrifício. bapesi bato Tem as pessoas. il faut bato bakufa Pessoas devem morrer. bamosusu mpe se babomi déjà Outros também já foram mortos. abinga na bomi déjà Esses já lhe siko mataram. fona zwa 3 kuna Tem que pegar mais 3 ali. siko yo Agora você- antake mwana nzambe Enquanto filho de Deus, omi osala Que que ta vai eloko te não é nada. zwa sacrifice Pega sacrifício. banzambe na ne oyo Para Deus neste ano. sacrifice nga yango na O pesi sacrifício é este que estamos a dar. yango nde kosipa nyonso É que vai cobrir. betela mokolo maboko Aplauda Deus. na janvier oyo Esse janeiro, obongisaka yango déjà tozala un dimanche vamos ter domingo. otoya na basacrifice awa Vamos trazer sacrifícios. ekosipa
yo na bana na yo na yo moko na ndako na yo na mbai na yo na mwasi na yo tua esposa. peu importe ko banga te Não importa, não tema. ko bakanisi liwa pona babongisi A pensar na morte, tika biloko wana deixa disso. nayebi te Não sei. o yakana no po to lokoti ndoto makambo Vem ye daqui porque tivemos um sonho. tika ko banga banga Pare de temer. yesu samba aza vivant Jesus que oramos é vivo. alléluia Amém. alléluia Amém. alléluia nzambe abatlaka biso toza eloko opesa ye te Não temos nada para lhe dar. yango ntango oyo mpe okabela nzambe Por isso, quando vens ofertar a Deus, mama yeba okabela nzambe bien saiba ofertar bem a Deus. naomona bamosusu action de grâce Outra aqui é ação de graça. ati 200 awa Colocou 200, soki yento 500. mbongo omela koka na ntongo mpo E você vai nzambe Coca-Cola de manhã. yango opesa action de grâce E que você dá ação de yoko graça. yo osaka na nzambe Você está a brincar com Deus. action de grâce ki yento Ação de graça é 500. nzambe akeli biso Deus que nos criou. no épargne so filho ele A deu no sacrifício péssima o seu filho morreu para nós Por a cufa. olha o sacrifício que Deus deu Está lá sacrifício. para você ficar salvo Por aí onde ela souber. nzambe Deus akamati mwana na ye pegou o seu filho. apesi ye Deus. lenda Siga. ayebisi abraham Falou no Abraão. sacrifie kame to filho Sacrifica aí, mano. to primogênito Mwana ali boçou. abraham azwi isaac Abraão pegou no Isaac. ake kosacrifie ye Foi sacrificado. abraham atosi Abraão obedeceu. apesa ye ngai Disse ele que lokola me senga na kozongisa Ele ye pediu, vou entregar. ntango azwi machete Quando pegou mbela akata boye para cortar, liboko ekangami a mão parou. atala kuna Olhou de lado. book Tá lá. oyebi Sabe o que? nayebisa yo Deixa eu te dizer. pourquoi nzambe Por que Deus? bantilope na basamba bazalaki ebele Havia muito antílopes lá na avia muti na antilope Antílopes lá que beleza. avia também babeli bazalaki Havia lá muitos ovelhas. yoko anga nayebisa yo Olha, basimbiliki bazalaki havia lá muitos animais. bahipopotamu mpe na mai Havia bazalaki hipopótamos estavam ali. baelefant bazalaki Elefantes mais existiam. pourquoi nzambe azwi kaka nyama oyo buke Por que Deus escolheu os animais que estavam no velho? apesa epai abraham Para dar em Abraão. pourquoi Por quê? azwi nyama oyo Pegou esse animal oyo asalaka misala que faz trabalho. buke aza serviteur Ele é um ser. asalaka misala Ele faz trabalho. azalaki utile mpa nzambe Era útil. nzambe azwi ye Deus pegou. alobi zwa buke Disse, pega oyo ele. nga Meu. c'est mon serviteur É meu c'est ser. Jésus-Christ Jesus Cristo. alléluia mon serviteur É meu servo. aokufa mpo na bino Vai morrer para vocês. à ta place No teu lugar. tala tosala nzambe te Não brinque com Deus. asukaka buke Pegou o mesmo buque. yo omoni buke teke na sulu Vai lá no sul. omona babuke baza kuna Vai te ver, eles estão lá. sala misala Eles trabalham. atambolaka malembe Ele anda devagar. abanda bilanga na tongo Ele começa a lava de manhã. ti 12 so apemi Até 12 quando repousou. asala su te Já não trabalha mais. bafutaka ye te Não lhe pagam. sala mosala Ele força no trabalho. amema biloko koleka ngombe Leva coisa mais do que so basilisi quando termina. basi biloko batie mokongo na ye Pega coisa mete lá nas suas so costas. mpe yo mokolo ebea olembi Quando você está cansado, omati mpe na mokongo na ye sobe também nas suas costas. amemi yo malembi ntina ndako Vai te levar nas camas até em casa. buke Burro. nzambe abiso abuke Deus disse: pega o burro. apesaki nimporte ke nyama te Não deu qualquer animal. yo moto ozo na internet Você yoka está me balamu seguindo na internet, siga. non fika rigide na suasi mao Coisa lá, mabuco, uma cacete. ye bakokabela nzambe Saiba ofertar a Deus. ye bakosungaka misala Saiba nzambe ajudar as outras enkonte ka tempo Ele está que está em sana. nzambe asalela yo Para Deus te auxiliar. bademo bakimaka yo Demônios te fugir. badinoki bakimaka yo Bruxos te fugir. bokritise bakimaka yo O cultista vai te ye fugir. bakokabela nzambe Saiba ofertar a Deus. fungola liboko na yo Abra as suas mãos. nalami na motu moko awa Diga uma pessoa aqui ayoki ngai que me ouviu. abeta na boko Aplauda a Deus. beta nkolo na boko Aplaude para Deus. nakomi na suka Cheguei ao fim. yoka ngai natuna yo Vou te perguntar. okumisaka nzambe bwani Glorificas a Deus como? oyembaka nzambe bwani Cantas a Deus por quê? mosusu akamoti bilamba moi botosi mbula ebuteleka mpe boyaki nango te O ano passado vi que você não komi trouxe. na de 30 azolata elamba ya bamwalimi ya bamizima
No dia de então meter roupa dos muçulmanos. Aquela roupa que lá ele faz lá com vocês. Você cristão compra e usa. Sacrifício Roupa de sacrifício de demônios. Você cristão traz. Não, mas se me mas o espírito você acrescenta ainda mais. Não é nosso. Não é para nós. Vais ver lá com os tojos. Como se fossem gunza lá do Pevelão. Temos antigos sabemos que eles usavam calças grandes. Chamavam de dissetor. Eles tinham calças grandes. Eles tinham lá uma coisa grande atrás. Usavam aquelas túnicas. Começam um batuque até as 4 de madrugada. Mas nós estamos no espírito. Não é isso. Mas é isso que ele diz. Lá está uma pela glória de Deus. Então lá está tem ponto com bastante na mucala. Você não é 31 não. Eu também vejo aquele branco. Eu não usei. Por ser santo não. Usei só por usar. Me alegrei em usar. Essa camisa aqui em casa. Fiz 4 anos no seu usar essa camisa. Alegrei me usar hoje. Usei bem. Não é por 31 não. Usar branco não. Pela glória de Deus. Aleluia. Amen. 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 Pela glória de Deus. Maman, papa, frère. Mãe, pai, na bem atenção na yo. Puxa tua atenção. Como vemos aqui hoje. Vocês já sabem que você está a orar. Acho que tem feitiçado. Não te viram. De noite vieram. De dia estão a vir. Não tanto conseguiram. Colocaram talas. Quizás também não te atingiu. Te cuidou. Passaste para este ano. Agora estão se perguntando. O que faremos agora? Como eles foram se preparar. Afinal não sabiam. O teu rei já preparou. Já matou aquela que inclusive dá poder. Não se preocupa aquele que inclusive já morreu. Tudo que não é embaixo das asas já morreu. Aleluia. Sabe Zé? Partout na Kendaga. Todo sítio eu não vou. Se eu voyager. Se eu viajar. Partout na voyager. Todo sítio eu não viajo. Foi na mona grupo tem que ver grupo de pessoas à minha espera lá fora. Então falar, essa pessoa não vai entrar aqui. Se entrar aqui para destruir nossas coisas. Eu falo para eles que eu vim pregar boa nova. Vou entrar e expulso eles. Acontece para mim e sempre que eu vou no Congo, vejo isso. Se eu for para Menonga, vejo. Se for para Muxico, vejo. Quer dizer o quê? Há um poder. Deus coloca em nós. Antes de ir, quando você está orando, para Deus ajuda, vou naquele poder. Vai atingir. Onde você vai chegar. Ainda não chega. Mas já sentiu. Aleluia. Aleluia. Yoka Yesu akota Yesu tubima na Galilée, Galilée. Saía da Galileia. Amna mai.
Tá? Tanzo kita. Quando é ici, Cimetière pembeni. cemitério Na próximo. musika da ko pembeni. De longe ele estava lá. Muta ni boba na kata cimetière. O maluco dentro do Ba cemitério. demo na kati na ye. Demônios Wala nele bagangi. gritaram. Mwana nzambe. Filho de Deus. Likamuni ni biyo na biso. Qual é o problema com Oyo Deus? turma te biso avant. Talvez está tudo Tango na biso na Esse kukite. tempo ainda não Mais chegou. Yesu akoma ina onte. Jesus ainda não Il faut veio. to koma na dimension wana. Vamos chegar naquela Yo direção. chrétien. Tu cristão, Tango ozali awa. estás aqui. Il faut kuna bayeba. Aí devem saber Que yo ozali awa. que você está aqui. Yo ozali awa. Você tá aqui. Il faut na presse bayeba te. E na estrada devem Na saber estrada bayeba te. que o cristão Yo crê, sokomi awa. que o cristão já está Eh, aqui. koma yo mwana nzambe. Como você é filho de Deus? Okomi awa. Estás aqui. Awa bato okima te. Aqui não sai ninguém Ba tá demo bato fugindo. okima te. Demônio não foge. Non. Não. Kopi moto oza nango. Onde é que tá Kopi fogo? Jesus oyamba. Onde está Jesus que você Jesus Jesus, atakaka. ele ataca. Esika mwana nzambe aza. Onde o filho de Deus está? Tana na bisa yo. Olha, eu vou te dizer. Yoka po oyeba signe oyo. Deve saber esse sinal. Soko na osombi lipango te. Se você ainda não viu isto, Bato bafutelaka. você acha que arrendam? Ananga ina bisa yo koyo. Siga, eu vou dizer isso. Po oyeba ke. Para saber que Oso okomi na dimension moko leva eleve. já tem uma dimensão elevada. Lupango no soki no okota. Todo quintal que você entrar, Soki lupango ya misala mabe. se aquele quintal tem maus olhos, Soki balabala na misala se mabe. aquela rua tem maus Tango olhos, yo niatika na babala quando wana. você pisa naquela rua, Baya luka yo. vão vir te procurar. Parce que yeba ngo ke. Porque saiba que, Ne okoti na babala wana. como entraste naquela rua, Oyo kobebisa misala nyonso ya babala deixa wana. destruir todo o mão para naquela rua. Oyo kobebisa misala nyonso ya babala Deixa wana. destruir todo o poder Okuta daquela na rua. bitumba ti baolemba. Vai se encontrar com luta até que Bamorobunisa yo. vão te Parce que combater. bareyo na yo. Porque teu Tango raio, osambela. quando oras, Ezokwenteka ne bango. vai desintercalar. Bamosusu babima su te. Outros não vão sair Yango mais. bayobunisa yo. Vão vir te Meme na combater. lopango okomi O liki. quintal onde você Soki chega, ozosambela. quando você está a orar, Ata okomi na 5e mois. mesmo que chegar no quinto mês, Mama, mãe, leka azokota mboka azoya. um irmão está vindo lá do mato. Mama obima. Mãe, que saias. Oluka nde bamuzuzu. Procura outra casa. Leki nanga azokota mboka. Meu irmão está vindo do mato. Azoya okomi na ndako oyo. Vai vir, vai chegar nesta casa. Kotungisama te. Não se perturbe. Yeba ete. São, Oye koderange misala na ye. deixe incomodar suas Oye mãos. obebisa misala. Destruir as Safa moto akoka suko obima te. Depuis okota na lupango wana. Abimaka su te. Olha, ele não sai mais. Akoka suko obima te. Você não consegue. Yango wana ifo abimisa yo. Tem que tirar. Otika ye Tem que libre. deixá-lo livre. Kotungisama te bano suwana. Deixa-lo Omama na livre. sai nini. Obimisaka po Vai nini. me tirar por quê? Bwana nzambe fo yeba basini wana. Filho de Deus tem que saber esses sinais. Okomprendre hein? Compreende? Nasuki awa. Paro aqui. Telema sikozali. Levanta onde estás. Nzambe aza malamu. Deus é bom. Nzambe aza malamu. Deus é bom. Jésus Jesus abatela biso. que nos cuida. Makambo tokutana na mbulo oyo. Vamos encontrar com ele neste ano. Yesu sabudaki deja. Jesus já entrou. Kobanga te ngando si babomaki Não deja. tema, o crocodilo já foi morto. Ngando nasema isa kufaki. O crocodilo já está morto. Kobanga Não te. tema. Monstre wana. Aquele monstro Oya blokaki na mbula 2026 25. bloqueou no ano 2026. Ah, si babetaki nzete deja. Já foi batido com a vara. Nzete na mokongo se betaki ye. A vara já lhe bateu. Asa buka ni buka na kimi. Já foi quebrado. Esi anso banoleka. Todos eles passará. Baba na yo. Vão te temer. Bokonde pese milio. Mbulo zokota. Quando estás a entrar, Kangamba na Yesu. apega-se a Jesus. Oso moni pasi mingi ya. Já sofreste muito. Bazo pesa ba prière vie partout. Tanto palavra previsto muito no sítio. Pona kubanga nzambe. Por causa de temer a Deus. Osomba lupango mbulo. Vais comprar quintal este ano. Réponse suka kaka réponse na biso ke osomba lupango mbulo. Última resposta, vais comprar Ok no pema mbala moko. Vai repousar Ozo lupango na yo moko. no teu próprio quintal. Alléluia. Amen. Na lebi na ye répéter. Repite. Ozo lupango na yo moko mbulo yo. Vais ter teu próprio quintal neste ano. Lupango ya yo. Teu próprio quintal. Osomba ngona Vais mbulo. comprar este ano. Landinga yi. Seguiste? Me kozanga lisusu te na Mas não prière. falta mais na adoração. Kabelaka nzambe bien. Oferta bem a Deus. Ntango tokota na sacrifice ya mbulo yo. Está no sacrifício desse ano. Osala yango Faça. pour la gloire ya nzambe. Para a glória de Deus. Kanga misiko zali. Feche o olho onde estás. Nzambe na ngai. Bamise ndenge bamise bemilozezembozembona egile mizwa ko. O músico canta aquela música de Guilherme Isa. Egile mizwa. Ngake mingi nzembo wana. Gosto muito daquela canção. Mama to yema nzembo egile mizwa. Mas vamos cantar a música de Guilherme Isa. Nebe na frère Paulo. Bosa ni yango. Egile mizwa. Yango wana. Meta aquela música. Kocha biso za mizwa. Coloca naquela. Pembele. Uyeba nguti. Egile mizwa ye wana. Mama yema nzembo kitoko nzembo. Mas canta essa canção é boa.
nebekite na robota ngana bo robota ma femme mbongo te robota ma na femme mbongo te mais ça malika robota ma tata mo pauvre tata mo uma família rica. ça malika robota ma tata cordonnier Deus quer que nascer numa família malika robota ma tata songolo para você nascer numa família assim fulana. robota ma maman na tika fufu Aquela mãe que vem de ça fora. malika ki maman na tika fo bota yo Aquela mãe que vem de fora para poder te proteger. zembo tena nango kola la te mama papa fait Não duro uma na sengi no dola la te telema bondela Quando você orar, oyo okota adoration zembo entra na adoração nesta música. yozola na internet ozali banda Você na internet les ela fora. États-Unis na Europe Estados Unidos na Europa. famille Fonte Família Fonte. famille Fonte Família da Fonte. aussi ba accompagner za boko ta prière Sei que vocês estão acompanhando na oração. en Portugal na France Na França. Estados Unidos Estados Unidos. Bélgica também na Bélgica Alemanha Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, ozali mokonzi nanga, ozali mokonzi nanga. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu. Kolo Yesu Ozali mokonzi Kozinanga Ozali mokonzi nakopanga lokote ata bitumba eye makasi natanga na makomi esikolo bakinanga naza motu naza mokila te eya na ntongo to na pokwa elombe nanga zali o mama yemba nzembo yo nakobanga lokote ata bitumba ye makasi natanga na makomi esikolo bakina naza motu naza mokila te eya na ntongo to na pokwa elombe nanga azali o naswananga ngolu te ya kobotama mwana ya mokonzi nazwa mpe ngolu te ya kokola na fami ya bongo nazwa kaka ngolu ya koyeba nzamba na lumo lokola nga nayebi yo done yosimbi bosi nyonso tikalaka ngama na nzambo oyo asalaka na ntango na ye na ntango na ye na ntango na ye nazwananga ngolu te ya kobotama mwana ya mokonzi landa maloba oyo ngolu te ya kokola na fami ya bongo nazwakaka ngolu ya koyeba nzambe na bomo lokola nga nayebi yo nakangami na yo sika nakangama na tato yo asalaka na ntango na ye na ntango na ye na ntango na ye bayebaka tembe na yo yesu basuka lelo na kati ya kunda baza tembe na nzambo yo basuka na kati ya kunda moyo ozali nzambe obomwani te lipanga na bikeke yo nde mozalisa makambo ya seko nataleli yo nakoyoka soni te kolakata tembe na yo yesu asuka lelo na kati ya kunda ezeke sasalelaki yo omakiselaki ye bambula mpo yo ozali nzambe obomwani te suka wana Para aí. et Ezequiel aselaki nzambe Ezequiel serviu a Deus. adeklaraki nzambe abakisi Declarou e Deus acresceu anos para ele. apesaki
nzambe loko te po nzambe asala ngolo. Não deu nada a Deus para que Deus fizesse isso. Mama, papa, frère. Mãe, pai, irmão. Bicho tozali awa. Todos nós estamos aqui. Mutabota mina ministre azatawa. Ninguém foi nascido como pai ministro. Mutabota mi pa général mo azatawa. Ninguém foi nascido como pai Na general. yebite so tatona général na yebite Não sei se teu pai é general, não sei. Mutabota mi tata mo tata PDG azali Meu awa. pai aqui é um PCA. Bicho tozali awa. Todos nós estamos aqui. A maioria bicho to na ba pauvre. A maioria somos filhos de pobres. Kala graça da masere bicho. Por a graça que Deus fez-nos. To yebaye. Para lhe conhecermos. Okumisa nzambe. Glorifique a Deus. Tika mbulo na bona nzambe. Deixe esse ano na mão de Baba Deus. Senhor. Fala, Coro. Não é por nada que você me deixaste. Ela pode bater o tiquinho. Que eu entrei nesse ano novo. Continua nessa. É uma grande coisas. Ali é uma grande show. É um grande plano maravilhoso. Um plano Que maravilhoso. planejaste para mim. Eu planejei por Eu nós. quero ver. Galinha mora. Quero contemplar. Ainda contemplar. Esse plano agora Olha. acaba com os inimigos. Se isso vai inimigo. Todo que fará mal contra mim. Todo que fará negativo contra mim. Senhor, confunde-lhes. No nome de Jesus. Oremos, Senhor. Bom de Nzambe. Ora a Deus. Bom de Nzambe. Ora a Bom Deus. de Nzambe. Ora a Deus. Nasenga na bom de Nzambe. Funga muloko bom de Nzambe. Bom de Nzambe makasi bom de la funga Ora muloko. comenta Deus. Abra sua boca, começa a Ora orar. muno na go bonde lá. Abra sua boca, começa a orar. Ora muno na go Bom de bonde. mbulo yo. Ora Deus. É mbula sika tokoti. Quero que entrar. Bakamuminene zali. Grandes coisas na vida. Bom de Nzambe. Ora a Deus. Bakamuminene zali mbulo yo. Grandes coisas existem. Samba bongisi makambi kitoko. Deus falou grandes coisas. Bom de Nzambe, Senhor. Fala, Não Senhor. imprevão que eu entrei. Senhor, é uma graça, Senhor. Dá uma oportunidade, Pai Jesus. De tudo, eu entrei, Senhor. De tudo, Senhor. Capacita-me, Senhor. Aleluia. Capacita-me, Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, derrama sangue. Derrama o Espírito. Derrama fogo. Aleluia. Jésus. Oh, Jesus. 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 Oh. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus.
Siko to benga mili mabe ozo selo ambula oyo. Agora vamos expulsar todo espírito malo que vem para entrar na chave. Okobebisa plan o basali pona na mbulo oyo. Vai destruir todo o plano mal que fizeram para ti. Plano ba demo basali na mbulo oyo pura yo. Plano que demônio fizeram para ti. To pura libota to família yo. Tua família, teu To lar, pura ndaku na yo. a sua casa, To pura musala na yo. teu trabalho. To kobebisa plan wana Vai nyonso. expulsar todo esse plano. O tombora o bata maboko. Vai aplaudindo Pona église. para a igreja. Plan nyonso semi na monde ténèbres. Todo o plano do mundo das trevas. Ba document ba komi pona yo. Que documentos que escreveram para Ba você. demo ba bongisi batinda pona yo. Fizeram para mandar para você. To benga ba sikoyo. Expulsar agora. O teleme siko zali. Mas levanta onde você está. Parce que tu as commis tout, Quando você está agora? ils attendent tout, Tempo de luta. au nom de Jésus. Nome de Jesus. Oh, ils attendent tout. Nome de Jesus. Ils attendent tout. Bunda longa. Luta e vence. Luta e vence. Au nom de Jésus. Nome de Jesus. Au nom de Jésus. Nome de Jesus. Au nom de Jésus. Bunda longa. Osanzambe na ngolu na kombo na Yesu azobebisa peko mekana kombe kotembia misa satana misa la bademo obabongisi misa basocié na mbulo yo donc détruire au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu obabongisi mbulo yo au nom de Jésus na kombo na société bima bima bebisama dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, merci, merci Jésus, merci Jésus. Au sopi moto, au sopi ngouya, au sopi puissance, au ekiti, le Saint-Esprit, Razokita, au tumba, misara mademo, misara associé, kokauki, pauvreté, sécheresse, bima au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus. Coloca as mãos no ar.
Tata, muito obrigado, Pai. Kolo, papa, merci. Na sua graça Na grâce na yo. que nos encontramos aqui, Pai. Tokuta mikati no isika. É uma graça sobre graça, Senhor. Za grâce, c'est grâce, kolo. Não pagamos nada, Pai. To futi e papa. Não somos mais que aquele que o Senhor ofereceu em 2025. To leki, oba kufu université. Sobre graça Mas ali grâce, c'est grâce. que caiu sobre nós. Oui, qui te libissons. E hoje, Pai, Lelo, papa. lembramos, Pai, Lisse. Pai. Mãe, E hoje nós também lelo biso. passamos, Pai. Qui kolo. De onde que o Senhor lembramos? Esika to E kanisi. devemos te adorar. Tuwe yo. Porque o crocodilo, Parce que o crocodile. monstro já foi Mostre quebrado. déjà a brisé. O monstro que o Senhor combateu, o Senhor. Mostre donc como vai Durante o ano 2025, já Já foi quebrada pelo nome de Na Jesus. combo na E na cruz, É culuço. e a cruz que quebrou. A cruz que quebrou esse É monstro culuço é brisé, mostre. do ano 2025. Já a nele E 2025. agora entramos. Se coto koti. Deus, somos vitoriosos, Daí Pai. a vitória. Somos vitoriosos, A Pai. vitória. Anda conosco, Pai. Anda conosco, Pai. Tábula na biso, papá. E derrama do sangue. Pessoa maquila na Nossa yo. proteção, Na Pai. proteção na biso. Eu sei que, Senhor, Na yebi que colo. nesta maneira de hoje, Comanda lelo. uma vitória Vitória. que vai andar conosco. Contamos na E biso. estou orando agora Azo bonde na para sokoyo. quem que está nos seguindo Bona oya zola na biso. pela via internet. Pela internet. Seja, Senhor, família Fonte. Ele é família que estão Fonte. fora Aquele banda. em Portugal, Portugal. Estados Unidos, Estados Unidos. França, France. Bélgica, Belgique. onde se encontra Esika bakuta. aqui em Angola, Awa na Angola. na África, Na África. no nome de Na Jesus, combo que na eu possa receber Vai a recevoir. sua bênção Benedição. e a sua paz. Equipe na No yo. Brasil, Brasil. quem está que se encontra Como zola agora, na biso. lá no Brasil, Kuna na Brasil. família Fonte, Pai, Família Fonte. abençoe-os, Pai. Pambo na ba. Este ano Aneo. seja um ano, Ela ane. Senhor, ano de proteção, de bênção, Il y a a de bénédiction. graça, de proteção, Grâce de protection. de êxito, Il y Pai. a je récite. Aleluia. Abençoa o momento, o resto Vamos lá, reste. dos coros, Senhor, A curar. que vai entrar agora. Uau, cota se Senhor, entra conosco, Pai, Cota na biso. e tira isso aí, quebrar Que a fraqueza, faiblesse, no Senhor. nome de Jesus. Prisão na O copa. sono, sai, Viva. sai. Viva. O poder das sereias, Viva no sereia. mundo das águas, Onda mar. sai, Viva. sai, Viva. sai, Viva. no nome de Na Jesus. combo na Yesu. Senhor, protege-nos Kolo pate la biso. até no fim. Kino na suka. Não esquecemos nosso papá Menezes, Você não tem para Menezes. que foi enterrar seu irmão Aqui kunda ndeko na lá Yesu. na província Na province. de hábito todos os anos. Chaque année na Ele não bitinho. falta nesse dia. Azanga ngamukolote. Senhor, obrigado. Kolo merci. Lhe protege, Pai, Bate lá aí, papá. onde se encontra Esse casali. na tristeza, Pai. Na mawa. No nome de Na Jesus, combo na Yesu. nosso Senhor Taki kolo. e nosso Salvador, Big si na biso. assim digamos. Goito lobi. Obrigado, Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus Christ. Amém. Amen.